Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Comércio e Mercado. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o empresário Sidemar Acosta. Sidemar, ele é presidente do Sindiex, que é um sindicato super importante do nosso estado do Espírito Santo, que reúne as principais empresas de importação e exportação. Seja muito bem-vindo, Sidemar. A gente estava te aguardando aqui ansiosamente. E a primeira pergunta do nosso podcast: o que te move no associativismo? Primeiro, agradecer, Juliana, pela oportunidade de poder falar da importância do associativismo para a nossa sociedade. Muito obrigado por poder dar esta oportunidade aos nossos empresários ouvirem o que a gente tem feito e o que a gente pode fazer para melhorar mais ainda. E o que te move? Você levanta da cama assim pensando no associativismo, você falou, né? Para melhorar o negócio. Me dá um exemplo, assim. Primeiro que a gente precisa colocar, principalmente para nós que somos presidente de instituição, é a convicção de que o associativismo faz a diferença na sociedade empresarial, fazendo a interface entre as necessidades que nós temos que conectar, principalmente com os entes públicos, nos órgãos que intervêm e que anuem conosco. E como empresa privada, fica mais difícil sozinho levantar bandeiras que pode melhorar o segmento do negócio, o business ficar mais seguro, oportunizar melhor as infraestruturas que os estados oferecem ou até mesmo a federação oferece, de uma maneira que a gente consiga encontrar aí com mais empresas fazendo a diferença no processo de colocar a facilitação do que é o entendimento hoje do comércio. Você falou aí das bandeiras, né? Quais são as bandeiras que o Sindiex hoje está defendendo? O Sindiex, ele vem numa trajetória sempre em defesa do comércio internacional, movido pelos benefícios, onde a gente sempre levantou a bandeira de que o benefício é importante para o desenvolvimento do Estado. E não só o Sindiex mostrou isso, como a própria história mostra hoje que o desenvolvimento do Espírito Santo foi a partir do momento em que nós tivemos a abertura dos portos no aproveitamento de uma grande sacada que no passado pensaram que foi o Fundap, onde colocou o Espírito Santo número 1 por diversas vezes no Brasil como a melhor oportunidade para fazer negócio. Bárbaro. Você deu um ótimo exemplo aí, né, que foi a abertura dos portos. Como é que o marco regulatório agora, né, está impactando aí no setor portuário? O que você pode nos contar em relação a isso e como que o Sindiex aí está atuando junto às empresas do setor? Então, mais uma vez, fortalecendo aqui e colocar para os nossos empresários que o associativismo é importante para poder desembaraçar determinado tipo de problema que se instalam no momento difícil ao qual nós estamos passando de infraestrutura, pelo um momento bom, é um momento oportuno, um momento assim, vamos dizer, problema bom de resolver, que é oferta de produtos chegando no Espírito Santo e a falta de infraestrutura que a gente, não porque não tem infraestrutura tem boas, e se olhar a nível de Brasil, melhores que de muitos portos a nível de Brasil, que tem até maior oportunidade em termos de calado, de quantidade de porto, quantidade de tamanho de navio e de navios. Aqui a gente tem infraestrutura. Obviamente que nós não esperávamos o boom do veículos elétricos. Isso transformou o nosso estado. Ele oportunizou, obviamente ele trouxe para a gente um problema que, junto com a comunidade do Comex, nós estamos resolvendo, junto com o governo,
Nós temos um ambiente muito bom de negócio para se relacionar com o governo aqui no estado do Espírito Santo. E o secretário de Desenvolvimento, o Ricardo Ferraço, pediu para que o Sindiex organizasse uma reunião com todos os players da comunidade do Comex, aqueles que prestam, aqueles que tomam o serviço e aqueles que oferecem. Então, a gente se organizou para poder montar essa estrutura. Hoje a gente tem, se fizer um sobrevoo nos portos capixabas, a gente está com cargas disputando espaço para outro tipo de carga. Graças a Deus, estamos vivendo um momento bom, porém com gargalos, mas gargalos compreendidos. Todos os profissionais que lá oferecem sua atividade e aqueles que compram também as atividades estão sentando em mesas para poder resolver e para dar a melhor solução, até para não perder a oportunidade o que o Estado está passando. Muito bom. Como é que você vê o futuro do setor portuário aqui no Espírito Santo? É promissor. Muito promissor, Juliana, muito promissor. Você consegue me dar uma expectativa, a gente tem assim, uma visão? A gente tem uma visão muito ruim de alguns empresários que olham que a reforma tributária vai, vamos dizer assim, diminuir o volume de negócio do Espírito Santo. A gente não vê dessa maneira. Nós enxergamos oportunidade, porque nós temos portos sendo construídos, nós temos aeroportos sendo preparados para movimentos de outros tipos de cargas. Nós temos hoje uma oportunidade gigante que a gente acabou de instalar dentro do Sindiex, um comitê que ficou com o nome de Recomex, para repensar todo esse movimento, toda a cadeia, para repensar como que a gente vai oportunizar o que a reforma tributária vai colocar à disposição da sociedade. Nossa, perfeito esse ponto que você traz, porque eu estava aqui justamente, pensando se a questão dos incentivos, que aí termina em 2032, se isso iria impactar o nosso setor, mas você está falando que a gente já está se antecipando o Espírito Santo, né? A gente poderia dizer isso, ou seja, para saber lidar muito bem com a reforma tributária, a gente vai sair à frente, né? A gente não só está pensando, como a gente precisa divulgar mais e oferecer a segurança para quem investe, para os empresários que aqui estão, não se mobilizar de maneira nenhuma. Quando eu falo mobilizar, é desmobilizar para um centro mais próximo, onde o consumo vai ser maior. Hoje nós temos uma Interland de Armazém Gerais instalada dentro vamos falar assim, da Grande Vitória, em torno de 3 milhões de metros quadrados de área construída, área coberta. Isso é, assim, um processo que levou anos para chegar nesse momento. Então, a gente vai ter oportunidade para oferecer para as grandes empresas se manterem aqui no estado, com uma logística muito bem preparada, planejada, com integração de todos os modais que hoje o Espírito Santo oferece, todos os modais, ferroviário, aéreo, marítimo, rodoviário. Então, nós temos uma oportunidade de fazer, como nós falamos ali um pouquinho atrás, sobre a reabertura dos portos. Nós vamos ter um novo momento, uma nova matriz de oportunidade após 2032. Eu vejo com muita segurança de que as empresas não precisam se desmobilizar do Estado do Espírito Santo e sim oportunizar as suas atividades. Nossa, muito bom. Até vem em seguida assim, minha próxima curiosidade mesmo, pergunta, né? Quando eu estava vendo alguns dados, né, de vocês, e eu vi que as empresas que hoje estão associadas ali, né, ao Sindiex, tanto de importação quanto de exportação, elas respondem por 50%, né, do PIB. É muita coisa. Vocês têm planos dentro do sindicato de ampliar o número de empresas que estão com vocês? Como que vocês veem assim para os próximos anos? Então, de novo, voltando lá, Juliana, a importância do associativismo é o que a gente vem fazendo, é fazer essa integração entre os órgãos que anuem e intervêm
com o nosso segmento do comércio internacional, e não só do comércio internacional, junto, porque a gente acaba fazendo acordo de cooperação com todos os outros segmentos, com todas as outras entidades, com todos os outros entes que também estão lutando por manter o business fortalecido, a gente acaba antecipando os problemas. Então, aqui os empresários que às vezes acham, eu também já tive essa visão, eu me perguntei por que estar dentro de uma entidade, por que estar dentro do Sindiex? Então, hoje eu entendo que junto você consegue fazer muito mais. As instituições, elas são respeitadas quando ela é bem trabalhada, quando ela tem uma boa governança, quando ela faz uma boa gestão, quando ela leva matérias positivas para os órgãos que a NUI intervém. Não é levar qualquer coisa, então a gente precisa filtrar também, porque às vezes tem problemas que os nossos associados não entendem, que acha que tem que levar isso para o governo, ou federal, ou governo estadual, e às vezes a gente julga que não é necessário, que pode ser resolvido internamente, porque às vezes é problema dos nossos associados, e como também tem problema que tem que ser coletivo, um problema não pode ser individual, tem que ser levado a nível federal e a nível estadual na coletividade, e a gente hoje luta muito por isso, para manter em pé essa chama e validar para os empresários a importância deles estarem dentro de uma instituição para que o seu business não fica solto, porque a gente ali está olhando a todo momento, por exemplo, nesse caso nós falamos aqui da reforma tributária, nós estamos trabalhando item a item para poder não deixar acontecer mais do que já está difícil, né? A gente já tem muita dificuldade hoje, porque vamos falar assim, os deputados, os senadores, eles recebem input através das instituições. Ele não sai lá fazendo. Se a gente não está lá marcando, não está presente com eles, a gente vai receber o cumpra-se. Sai a legislação e cumpra-se. O que mais pode fazer? Se a gente pode participar, a instituição pode estar presente, discutindo, debatendo isso, o que é a vontade do empresariado, o associativismo, nesse momento, ele faz toda a diferença para levar a vontade da coletividade. Fantástico. A gente sabe, né, aqui no estado que o Sindiex ele tem uma imagem muito forte, né, junto aos seus associados. E isso é fruto, né, de todo o legado, de todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Se você tivesse que mencionar 2 pontos estratégicos, você falou sobre várias coisas aqui, né? Quais seriam essas ações estratégicas que realmente você entende que na trajetória, né, do Sindiex marcaram e fizeram diferença na vida dos associados? Então, Juliana, a gente precisa, assim, olhar e valorizar todo o tempo do Sindiex, cada um no seu momento, cada presidente fez e todos fizeram muito pelo Sindiex, todos que ali passaram tiveram um momento, o momento do comércio internacional, ele muda, ele tem ciclo, né? Uma hora a gente tem um problema de câmbio, outra hora nós temos um problema de legislação, então, e todos os presidentes que ali passaram tem que parabenizá-los, porque todos fizeram muito bem o que deveria ser feito. Obviamente que nós hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está passando por um momento de transformação, não a nível de Brasil, a nível de mundo. Todas as coisas estão mudando. Então, a gente precisa estar ligado com o que vem acontecendo para que a gente não fique esperando o cumpra-se, né? Então, por isso que a gente precisa estar ali. Então, a sua pergunta, ela é muito interessante, porque a gente faz a diferença para dentro da companhia e de dentro do Sindiex para fora do Sindiex, fazendo ficar fortalecido no compliance, nas regras que tem que ser cumprida, nas legislações que a gente precisa. A gente não pode dar um vacilo para errar com um associado ou com uma instituição. Então, a gente precisa estar ligado a essas normas e procedimentos que a gente precisa cumprir. Por isso que o Sindiex vem sendo sempre essa instituição. Então, se você pegar aqui e olhar, nós fizemos planejamento estratégico para dentro do Sindiex. Escolhemos as melhores boas práticas para desenvolver a gestão do Sindiex. Criamos
e oportunizamos todos os diretores do Sindiex, criando comitês para discutir temas importantes de matéria que vai em desencontro com o comércio internacional. A gente criou recentemente, como eu já falei, um outro movimento para poder dar voz a quem precisa, para poder fazer essa ligação com um relatório gigante da reforma tributária para colocar em prática no dia a dia. Fantástico. Sidemar, eu gostaria de ficar aqui um tempão conversando com você. Estou tendo aqui uma aula, né, de gestão dentro dos sindicatos. Mas a gente tem que ir caminhando para o final. Okay. E eu queria te pedir assim, para você deixar uma mensagem, né, para os empresários, tanto da área de importação e exportação. Qual mensagem você deixaria aí, levando em consideração tudo que a gente conversou sobre o papel do associativismo, né, do que vai acontecer da reforma tributária, do Espírito Santo estar num momento muito promissor. Então, qual que seria a sua mensagem final aí? A mensagem que eu deixaria aqui para todos os empresários do Comex é que acredite no Sindiex. O Sindiex está fazendo um trabalho, não é porque eu estou aqui como presidente, não é o Sidemar, é a equipe do Sindiex, é a equipe de colaboradores, os diretores, é um conjunto de atividades que a gente vem entregando, e essa coletividade da diretoria, diretoria efetiva, diretoria suplentes, os colaboradores vêm entregando, porque a gente tem um planejamento, a gente tem uma bússola muito bem elaborada para que a gente consiga atingir os objetivos. E dizer o seguinte, olha, quanto mais a gente tiver associados, melhor vai ser para desenvolver as matérias que hoje eu brinco às vezes dentro da instituição, dizendo assim, às vezes a gente dorme e acorda, tem que mudar modus operandi, tem que olhar a legislação, tem que estar correndo atrás das adversidades com os órgãos anuentes e intervenientes, e a instituição ela faz muito bem esse papel na coletividade para colocar em prática aquilo que precisa e discutir as boas práticas dos dois lados. Então, eu pediria a todos os empresários que ainda não associou ao Sindiex que venham, procure-nos, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Muito obrigada mesmo, tenho certeza aí que nosso podcast ele vai ser muito visto, né, até por toda a contribuição e experiência que você trouxe. Pessoal, ficamos por aqui com mais essa edição do nosso podcast. Não deixe de dar o seu like aí, de curtir e de compartilhar, tá bom? Até o próximo. Obrigada.